Saudações, bênçãos, como vocês estão? Olhem onde estamos hoje. Nós sempre gostamos de levar vocês ao lugar exato onde aconteceram os acontecimentos bíblicos. E hoje o que vamos fazer é o seguinte. Aqui há muita informação e há muito do que queremos aprender. Então, possivelmente do que vamos ver hoje saiam 3 vídeos. Primeiro, cumprimentos. Desculpe, eu só falo mesmo? Oi a todos, como vocês estão? Desculpem que só eu falo. Olhem, nós estamos em um lugar que, se vocês forem ao livro agora, depois eu vou dizer para onde vocês têm que ir. Bom, o livro de Samuel. Vou dar uma dica sobre o livro de Samuel. E vocês vão se deparar com um vale e nós vamos nos deparar com uma batalha épica, uma batalha incrível. Que além disso, é um precedente, olha isso aqui. Vamos trazer uma revelação incrível que o Senhor me mostrou, é um precedente do que acontece, e me escute bem nisso. Golias, Davi, Satanás, Jesus, como é isso? É incrível, algo que o Senhor já nos mostrou de antemão. Vamos procurar. Vamos aprender o significado de Golias, o que ele representa, vamos ver exatamente de onde veio Davi, de onde ele era, ou seja, tudo isso. Tudo. E a quem exatamente ele está salvando? Os filhos de Israel, com quem ele está colaborando? De ajudar os filhos de Israel, e o que aquele Golias fazia? Se vocês não perceberam onde estamos, estamos exatamente a caminho do Vale de Elá, o lugar onde Golias e Davi se enfrentaram. Davi e Golias, aquele gigante que finalmente encontrou a morte sem esperar por isso, sem imaginar que iria encontrar a morte. Então, fiquem bem confortáveis, porque de verdade eu acho que esse vai ser um dos episódios chave e que vamos aprender muito. E posso garantir que pouquíssimas pessoas, na verdade, acho que não sei. Contadas nos dedos de uma mão são as pessoas que chegam ao lugar onde vocês e nós vamos chegar, ok? Então fiquem à vontade, nós estamos indo, como sempre dizemos, as suas mãos, seus pés, aqui na terra da Bíblia. Acabamos de descer do veículo. Para chegar até este lugar é preciso sair da rota, como vocês puderam ver. E no geral é um caminho bom. Não é tão desagradável chegar até aqui, quero dizer desagradável no sentido de que não é difícil, de que não há muitos buracos, nem nada do tipo. Inclusive, se estiverem bem preparados, podem vir de bicicleta, até mesmo bicicletas 4x4. Nem todo o terreno é assim. Podem vir aqui também, porque começamos por aqui, porque começamos por aqui, na verdade, no lugar para onde vamos agora. Porque, na verdade, agora vamos mostrar para vocês. 1 de Samuel, prepa. Tenha sua Bíblia em mãos. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 52. Não está dizendo, você pode ler aí sim? Diz 1 de Samuel 17, 52. Então os de Israel e os de Judá se levantaram e gritaram, e perseguiram os filisteus até chegarem ao vale e até as portas de Ecrom. E os filisteus feridos caíram pelo caminho de Saaraim até Gate e Ecrom. Ok. Para quem conhece as escrituras, ali nós estamos praticamente no final do resultado da batalha entre Davi e Golias. E reparem que aí, no que acabamos de ler, havia várias cidades. Na verdade, as cidades dos irmãos de Golias. Exato, vamos falar também sobre isso. Quem eram os irmãos de Golias? Quantas cidades havia? Por que exatamente Davi pegou 5 pedras? Também há muito significado em tudo isso. Às vezes nós lemos a história e passamos por cima, mas há muita importância em cada uma dessas coisas. Agora, tem uma das cidades ali que diz que os caídos estavam desde.
No espanhol diz Saharaim, mas no idioma hebraico é Shearim, que na verdade é Shar. Para o idioma hebraico é a entrada Shearim. São duas entradas, ok? Essa era uma das cidades, na verdade, a última cidade que hoje temos registrada arqueologicamente, que se pode confirmar e assegurar que pertencia à tribo de Judá, que posteriormente, em um certo momento, também foi habitada pela tribo de Simeão. Agora, se a tribo de Judá esteve lá, possivelmente quem esteve lá também foi Davi. Davi, juntamente com seu pai, com seus irmãos e todo o povo do exército de Israel daquela época, a Bíblia nos diz que o confronto entre Davi e Golias foi de um lado. Diz que fala de uma cidade chamada Socó, nos fala de outra cidade chamada Azeca e nos fala de outra cidade chamada Shearim. Então, aqui temos as três cidades. Nós vamos começar exatamente pela última Shearim, porque é a que tem mais restos arqueológicos e que podemos ver com muito mais clareza. E vamos ter de lá uma imagem onde poderemos visualizar o Vale de Elá. E ao longe vamos poder ver a cidade de Soco, que possivelmente em Soco foi onde se encontravam os filisteus. Ou seja, os filisteus estavam entre Soco, entre a região de Azecá, o vale no meio, e os israelitas também estavam em parte do vale, mas ao que parece estavam em Shearim, que é o lugar onde nós vamos entrar exatamente agora. Não é possível entrar com veículos nesse lugar, temos que ir caminhando. Mas se vocês prestarem atenção no caminho, vão perceber que também há pedras grandes. Não são assim as pedras que Davi tinha. Nós vamos mostrar como eram as pedras. Não é que Davi era gigante. Também não pensem em um Golias gigante, porque muita gente imagina que Golias era gigante. Aquele homem não era tão gigante assim. A Bíblia diz quantos côvados ele tinha. Vamos ver mais ou menos como era aquele senhor também. E como eu disse antes, o significado do nome está nos dizendo muita coisa, porque está nos dando um precedente do que vai acontecer. Então vamos começar a subir lá para cima. Vamos. Lori, você sabe o quê? Enquanto a gente vai caminhando aqui, olha, vamos mostrar aquilo que temos do outro lado. Olha daquilo. O que é isso? Aquilo que dá para ver lá em cima. Bom, tem o sol ali, a montanha, na montanha das árvores, esse é o famoso Tel. Esse é o lugar onde possivelmente estavam os filisteus, mas bem, daqui ainda não dá para ver. O vale está aqui atrás, por quê? Porque nós estamos em uma segunda montanha, estamos do outro lado do monte. Agora, vocês sabem, bom, não sei se vocês sabem, não sei se você sabia, Lori, bom, sim, você sabia? O nome do Vale de Elá, a que se deve? Ele é Elohim, Deus é Deus, 3 em 1, mas ele é para dizer Deus. Vocês já devem ter ouvido muita expressão de toda a L. Todos esses termos na língua hebraica, ele é Deus e ela é Deus. deuses. Agora, não é que aqui havia alguma deusa ou algo do tipo, mas sim no mundo da natureza, das plantas. Assim como existe o rei leão entre os animais, também existem rainhas entre as plantas. E acontece que neste lugar, neste vale, se consegue coincidir 3 tipos de árvores que são consideradas as 3 rainhas. As 3 árvores que só podem ser encontradas neste lugar. Juntos, os 3 juntos. É por isso que se chama o Vale de Elá.
Agora, depois vamos mostrar como eles são e quais são exatamente os seus nomes. Vocês nos ouvem cansados? Não estamos em forma. Vocês nos ouvem cansados? Não, não é que não estamos conformes. Olhem tudo o que subimos. Olhem isso. Não foi pouco. Acabamos de subir tudo isso. Para quê? Olhem, onde vocês estão e onde nós estamos em uma das poucas cidades ou restos de cidades que ainda existem. Como prova de que o povo judeu viveu aqui, de que a tribo de Judá esteve aqui. Isto é Shearim, e nós estamos diante da entrada que dá para a região noroeste. Agora vamos ver onde está a outra entrada, ou seja, Shearim. Dissemos que a cidade se chama Shearim porque tem duas entradas. Assim como tem duas entradas, tem duas saídas, ou seja, por aqui se entrava, por aqui se saía. Queria te mostrar algo muito curioso. Não sei se vocês perceberam essa linha que está aqui. Sim, essa linha sempre. Isso é feito quando se faz uma reconstrução de algo antigo. Então, daqui para baixo era o original, e a partir dessa linha para cima é uma reconstrução. Restauração. Exatamente. Então, para que vocês percebam que em todos os lugares sempre há também. Quando estivemos em Tel Beersheva Tamil, vimos uma linha que marca a diferença. Não, a linha nem sempre é a mesma, mas logo vocês vão perceber que há uma linha que divide. Para que possamos ver o que era o original, é isso. O original que foi encontrado, porque possivelmente esta rocha que está aqui também era uma rocha original, só que estava caída, só isso. Que não estava exatamente no seu lugar. Então pegam pedras que estavam no local, que obviamente são semelhantes às que já estavam lá, porque as construções são feitas com a rocha que existe no local e elas são colocadas, tenta-se construir conforme está o original embaixo. Isso sempre vai ser visível. E a entrada, veja só, o que ela tem? É uma entrada de Shin, sim? É uma entrada assim? Shin, como a inicial de Shaddai. De Shalom, é assim. Uma é assim deste lado e a deste lado é assim. Então, desse jeito, aqui eram quartinhos. Nesses 3 lugares eram quartos. Hoje em dia, para nós, parecem super pequenos. Bom, para poder ver este Shin, na verdade, temos que ir com uma imagem aérea. Tem que ir por cima, mas se... Dá para ver mais ou menos que tem como a... Ver se conseguimos ver daqui. Olha, você quer dizer isso? Vamos ver então. Aqui temos tipo um quarto. Exato. E nesse quarto estavam ou os juízes sentados ou as pessoas mais importantes. Mesmo quando... Vocês lembram que a gente leu também em Bá, que lemos muitas vezes quando Moisés se sentava às portas e o povo vinha? Então, não estou dizendo que seja aqui, mas me refiro àquele lugar onde havia pessoas importantes. Se alguém queria saber o que estava acontecendo, tinha que vir para a parte das portas. E bom, é por isso. Não era que todos estavam parados no caminho? Eles tinham pequenos lugares, pequenas salas que eram destinadas para essas pessoas, com assentos, podiam se sentar. Disse que ia tentar subir aqui para poder ver a Jing que você comentou. Aqui estamos, olhem. Você diz, mas que não se arrisque, né? Eu digo que nós já somos as pernas dela, temos que ativá-las. Aqui está, então temos como uma linha. Imaginem, é como um E, e lá de... Como 2 És de frente, exatamente? Então temos a outra. E isso obviamente ia para cima. E era como... Se tinha que pagar impostos, aqui se pagava. Aqui se pagava, daqui era o mais importante. Mas... Para lá, que de um lado tem uma muralha e aqui está a outra muralha, isso vai de um lado para o outro. Sim, que a propósito, a muralha também dessa cidade é semelhante à da cidade de Jericó. E como a que tínhamos visto no episódio de Tel Beersheva, são muralhas de aproximadamente 1,5 metro de largura, que tem um espaço no meio também protetor, como uma cobertura ou algo assim.
Imagine que há milhares de anos atrás, por aqui andavam os filhos de Israel. Sim, Exatamente. possivelmente entre eles aquele jovem com suas ovelhas. O que teria acontecido por aqui, por esta cidade? Não porque era uma cidade. Sim, era. Uma das cidades principais. Vamos para esse lugar porque daqui quero mostrar para vocês como era o vale. E aqui vamos ter uma imagem incrível deste lugar. E além disso, podemos ver essa diferença de um vale para o outro vale. Agora, como dissemos, não vamos conseguir ver tudo no dia de hoje. Mas o que vamos fazer é tentar fazer o máximo possível de uma boa visita, não só a este lugar, mas a toda a área. Porque também quero que a gente chegue e que também leve lore para as pessoas. O riacho onde Davi deve ter ido, não sei o que passou pela cabeça dele. Tantas coisas. Mas aquele jovem corajoso foi até o riacho e pegou 5 pedras, cada uma delas obviamente tinha um propósito. Aqui já estamos chegando ao final da cidade. É importante também destacar que as cidades, na época da Bíblia, sempre ficavam no alto. Claro, era uma forma de poder conquistar e não ser conquistado, por assim dizer, ter o controle do que acontecia. Na verdade, Jesus falou sobre isso. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. É porque todas as cidades ficavam sobre os montes. E justamente por isso, na verdade, a cidade de Jerusalém, 630 e tantos metros acima do nível do mar. Olhem onde estamos. E imagine isso, imaginem vocês também, aí do outro lado da tela, né? Imaginem aqui embaixo. Este é o Vale de Ela, tudo o que temos aqui é o Vale de Ela. Do outro lado, nós também vamos para o outro lado. Lá estavam os filisteus, então... Não sei se dá para ouvir o barulho daquele caminhão que está passando. Sim. Precisamos fazer um teste? É como se tivesse um eco, sim. Precisamos fazer um teste e ir andando. Eu vou depois andando até lá, você fica aqui e eu vou começar a fazer os gritos que fazia Golias. E posso te garantir que você vai me ouvir. Com certeza vai ser ouvido, claro. Cada detalhe, eu não sei se vocês sabiam que cada detalhe que existe nas escrituras, justamente nessa história de Davi, cada detalhe é incrível. E bom, é preciso prestar atenção de verdade em cada uma dessas coisas. Agora, imagina, como eu te dizia antes, imagina que ali havia um exército de filisteus, um monte de filisteus ali, um monte de filisteus ali. Também embaixo no vale, né, e também aqui havia israelitas, ou seja, os filisteus. Segundo nos diz a Bíblia, como dissemos, primeira vez, Samuel capítulo 17, nos versículos 1, 2, 3 e 4. Nos fala dos lugares e nos diz que os filisteus estavam por toda aquela região, em direção àquele local, em direção àquele tel. Você se lembrou delas aqui? Em direção àquele lugar? E possivelmente os israelitas estavam apenas neste lugar onde nós estamos e um pouco aqui embaixo. Veja, eles são um exército de milhares e milhares e milhares. Os filisteus sempre foram um exército que causava problemas ao povo de Israel, sempre estavam causando problemas. Agora, entre todos eles havia uma voz que chamava até a atenção e que vinha de algum lugar onde era visível. Eles podiam vê-lo e ele começava a enfrentar e a colocar medo nos filhos de Israel. Até que um belo dia, nós já sabemos o que aconteceu com a história e já vamos falar sobre isso com mais profundidade, Quantas pessoas viviam nessas cidades, aproximadamente? Famílias? Devemos levar em conta também que muitas dessas cidades eram cidades também com motivos Militares. O que não quer dizer que todas as cidades eram cidades onde as pessoas habitavam. Não era apenas de famílias ou de pessoas ricas, mas eram como fortes militares, postos militares. E assim temos também a cidade de Megido, um dos fortes militares do rei Salomão naquela época. Para chegar até aqui onde estamos, vamos nos localizar. Atrás, se vocês puderem ver ali como aqueles guindastes. Atrás daquilo está a cidade de Belém, você sabia?
Tá bem pertinho, ali está Belém. Você lembra quem veio de Belém? Quem veio? Davi mesmo, não é? Bom, temos vários, mas aquele pequeno que estragou na festa de Golias veio de Belém, então ele era daquele lado. Jerusalém fica em direção a este setor da esquerda atrás de nós. Estamos com a cidade do Mar Mediterrâneo, as cidades de Ashdod, Gaza, Kiryat Gat e todas essas cidades onde estavam os parentes e irmãos de Golias. Cabe destacar, Lorena, que essa cidade era grande. Muito grande, porque estamos vendo restos até aqui agora, e já caminhamos bastante. Vemos restos e continuam aparecendo. Bastante grande. Hoje em dia, como dissemos, quase ninguém vem visitar este lugar. Por quê? Porque do ponto de vista turístico não há nada por perto para ficar ou para ir visitar outro lugar. Então é preciso percorrer bastante, talvez quilômetros, para chegar até aqui. E como fica fora de mão, então muito pouca gente vem aqui. Quando podem vir visitar, é mais porque talvez já vieram uma primeira vez e deixam isso para uma próxima vez. Para dizer, não sei, vamos depois. Outra coisa é que as pessoas olham daqui da estrada. Não sei. Aprecia tudo isso, só se olha lá de baixo e, bem, dá para ver só uma parte também. Exato, você vai com um ônibus e lá de cima o guia diz, vai para lá, à esquerda. Esse era o lugar onde viveu um povo, o povo da tribo de Judá. Edu, podemos saber no final mais ou menos quantas pessoas viviam aqui? Isso é um debate, porque, como dissemos antes, eram cidades que eram constantemente trocadas pelas guardas que estavam ali naquele momento. Lembre-se de que a terra de Israel estava dividida por tribos em um período. Davi ainda não era rei quando essa cidade existia, ou seja, Israel não estava unificado. Por isso dissemos que isso pertencia por um tempo à tribo de Judá e em outro momento à tribo de Simeão. Ou seja, entre eles houve como uma luta entre próprios irmãos. Não estava unificada em relação às tribos. Não em relação aos reinos do norte e do sul. Exato. Lembre-se que quem faz a unificação e coloca Jerusalém como a capital do reino de Israel foi o rei Davi, o próprio Davi. Até então, quando houve aquele conflito entre Davi e Golias, quem estava aqui era um rei que veio da região norte, Saul. Ou seja, ele não morava neste lugar, não se interessava por este lugar. Não era a tribo dele ficava no norte, mas ele era o rei sobre as 12 tribos de Israel. Então, tudo o que acontecia aqui, na verdade, era mais do que tudo um controle militar, para dizer de alguma forma, daqueles inimigos de Israel. E quem eram os inimigos de Israel, os mais fortes naquela época? Falamos dos amalequitas, falamos dos filisteus, mas os filisteus eram aquelas lembranças que sempre voltavam. Eles consumiam Israel e diziam o que estava acontecendo e Israel ficava empobrecido. Você se lembra da história aquela de Gideão? Isso sempre acontecia. Agora vamos tentar chegar à segunda porta. Olhem, família, vamos fazer uma coisa. Porque a gente ficou andando e dando voltas, mas na verdade eu queria que a gente fosse para a segunda porta. Essa cidade tem, como dissemos, 2 entradas. Lore? Vou fugir para lá, ok? Vou passar por todas essas pedras e vou até aquela parte para mostrar aos irmãos que realmente existem 2 entradas nesta cidade. A única coisa... E olha, onde você coloca o plano? Sim, calma, mas vamos lá. Bom, já vamos. Essa é a parte que a gente gosta, a aventura. Bom, na verdade isso aqui está, como eu disse, nota incrivelmente incrível. Este lugar nos mostra realmente a veracidade das escrituras. De verdade é incrível. Não sei se vocês conseguiram ver. Bom, obviamente conseguiram ver. E se não, vamos ver agora. Depois, algumas imagens aéreas onde dá para apreciar e visualizar muito melhor sobre a Jim, essa que a Lori mencionou, né? É como uma espécie de eno
alfabeto, como se diria? O que temos nós, o que vocês têm. Como no espanhol e no inglês, não sei como se chama de verdade. Desculpa, tem algumas palavras que não me vêm, tenho que começar a lembrar um pouco mais das palavras. Olhem, esta é a segunda entrada e esta é a que dava para a Zona Sul. Ou seja, se eu continuar andando por aqui, eu estou. Nesse caso, estou saindo da cidade, mas posso encontrar pessoas que estão entrando, que estão vindo para a cidade. E diretamente isso leva para a Zona Sul. Para onde vamos? Se começarmos a descer e descer e descer por aqui, o que temos aqui é novamente todo o Vale de Ela. E o que temos à nossa frente é Soco, a cidade bíblica, Soco, aquele local, o lugar Tel Assacá, e exatamente aqui onde estamos em Shearim Saharaim, como vocês têm aí nas escrituras. Eu não consigo deixar de imaginar, de pensar que por aqui estiveram Davi e seus irmãos, possivelmente o rei Davi. O que ele fez ainda não era rei, mas o que ele fez foi descer por este portão, passar por este portão e se dirigir ao campo de batalha. Porque a Bíblia nos diz que ali, naquele lugar, foi o campo de batalha. No vale, porque o vale separava os dois, e os filisteus estavam daquele lado, possivelmente ali, nesse vale, foi o encontro, e possivelmente ele passou por este lugar onde nós estamos aqui. Obviamente, o resultado é uma coisa. Ou seja, um Davi era o que saía quando passava por aqui, e outro Davi muito diferente foi o que retornou novamente por este lugar. Há muitas coisas agora que passam pela minha mente. E o que vamos fazer? Eu não quero tomar muito do tempo de vocês. E quero que estudemos um pouco mais sobre este lugar. Porque eu acho que este lugar tem muito de verdade, muito para nos ensinar. E muito podemos continuar aprendendo deste lugar. Incrível. Vamos sair deste lugar agora. E eu vou me encontrar com Lori, que já está quase do outro lado da entrada, para nos despedirmos. E vocês, mas não estamos nos despedindo, porque lembrem-se que nós vamos descer. Aquele lugar onde Davi foi buscar as pedras, onde ele encontrou Golias, mas também o que eu quero que vejamos é qual foi a visão que os filisteus tiveram em relação aos israelitas. O que estamos vendo agora aqui, ou seja, o que estamos vendo aqui. Eu vou ficar um pouco mais acima, aqui. É exatamente a visualização que os israelitas tinham dos filisteus. Ou seja, era isso que eles viam, ok? Tudo isso era o que eles estavam observando. E aquele paladino que aparecia e colocava medo nos filhos de Israel. Tremendo. Vamos continuar e... Já estamos nos despedindo.
Já estamos quase terminando este passeio que, na verdade, ainda tem muito mais para explorar. Aqui, o tempo não é suficiente, já estamos quase no entardecer, daqui a pouco a luz vai embora, o sol já está descendo em direção à região do mar Mediterrâneo. Daquele lado, bom, você consegue ver um pouco mais e um pouco menos. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Eles me amam do mesmo jeito, eu amo eles muito mais. Mas olha, de verdade, duas coisas, talvez algumas mais uma. Primeiro, muito agradecidos a vocês por terem nos acompanhado. Para nós é um grande privilégio que vocês estejam aí. Não sei como vocês estão, se estão nos assistindo de um ônibus, em um telefone, sentados na sala de casa, onde quer que estejam, de verdade. Para nós é um grande privilégio que vocês tenham tirado um tempo para estar aí e aprender junto conosco. Nós somos alguns Pequenos aventureiros que nos lançamos a esses lugares porque queremos percorrer Israel com a Bíblia na mão e descobrir os verdadeiros lugares, onde pouquíssimas pessoas chegam a mostrar esses lugares, ou seja, não muita gente mostra esses lugares. Na verdade, pouquíssimos documentários, até mesmo no próprio Israel, falam sobre isso. Não há muita gente que fale sobre isso. Então, é muito bom para nós, de verdade. Uma alegria enorme e um privilégio enorme. O que o Senhor fez conosco aqui na terra da Bíblia, tentando levar Israel até vocês, até a sua casa. Segundo, acho que não sei se acontece o mesmo com você, mas na minha mente estão passando muitas coisas como se fossem fotografias, tentando imaginar aquela época, naquele tempo, como eu dizia, eu tinha acabado de chegar lá, enquanto você estava desse lado, eu tinha ido para essa porta e passei com a câmera. E eu dizia que tínhamos que tentar imaginar um Davi que estava saindo para o campo de batalha, que sabia que ia enfrentar um gigante, mas ele sabia que aquele gigante ia cair. Porque era mais forte aquele que estava com Davi do que aquele que estava com o gigante. Mas mesmo assim, eu acredito que não foi absolutamente nada fácil para Davi ter continuado daqui. Primeiramente porque toda a sua família, assim como fizeram com o Messias, o desprezaram, como se dissessem: quem é você? Você é só um garoto? Eles não acreditavam. Ou seja, vai para casa cuidar das ovelhas? O que você está fazendo aqui? Você fugiu? O pai sabe que você está aqui? O que você está fazendo aqui? E mesmo assim, ele ia enfrentar o que muitos pensavam desse lado, onde nós estamos aqui. Que possivelmente ele ia encontrar a morte e que seria uma vergonha para os israelitas. Na verdade, os israelitas já estavam envergonhados. Porque durante... Quantos dias aquele estava lá? 40 dias? Que saía e eles dizia, e um dia após o outro, e de novo, e esse pessoal estava aqui como se suas pernas tremessem, seus joelhos tremessem. Até que aparece talvez o menor de todos, o mais insignificante de todos, aquele que Samuel vai unge, e finalmente é aquele que vai enfrentar e acaba dando sucesso aos israelitas. Quando os israelitas veem que aquele gigante caiu, imagina o que deve ter sido isso. Gritos, uma gritaria, vamos que caiu, aquele gigante que nos ameaçava caiu. E o que será que aconteceu com os filisteus? Eu acho que o tapete de filisteus que estava daquele lado começou a se limpar e a atravessar para o outro lado. Porque todos iam para a água, já estavam indo para o mar Mediterrâneo. E vamos voltar aos barcos, vamos voltar aos nossos lugares, porque agora os israelitas estão vindo. É como se fosse assim, Davi marcou o gol da vitória, vamos pegar aquele Davi, imagino que obviamente do jeito que ele saiu, talvez entristecido porque não tinha apoio da família dele, dos irmãos, dos amigos, daqueles que estavam aqui, mas no entanto ele tinha o apoio do Todo-Poderoso. Agora, como dissemos, não estava só a família dele aqui, não estavam só os irmãos, não estava só o exército de Israel, mas o próprio rei estava neste lugar, o rei Saul estava neste lugar. E você se lembra do que o rei Saul fez? E sim, o rei Saul, da primeira vez que trouxeram ele, é como se ele também não pudesse acreditar. Mas as próprias roupas dele que ele queria experimentar, quer dizer, era óbvio que as roupas do rei Saul nunca serviriam nas vestes dos outros. O contexto físico era diferente. Então, todas as armas do rei Saul jamais poderiam servir para um jovem. Davi também era muito mais magrinho, era forte, mas não tinha nada a ver.
Então, para que fique bem claro ao dar as roupas, para que seja bem exagerado de que você não vê que não pode, porque era óbvio que se fosse olhando desse jeito nunca ia servir, a roupa ficava grande nele. David tentou caminhar e não conseguia. E não conseguia. É que veja, não, às vezes o inimigo faz isso, né? O inimigo faz isso conosco. Bem exagerado, tipo. Para Para que você perceba, mas não são coisas inventadas, são coisas reais, porque era a realidade do Davi. As roupas não serviam nele, as roupas ficavam grandes, então quase não precisava que ninguém dissesse nada. Davi simplesmente tinha que dizer: não, você tem razão, não serve em mim. Mas eles achavam justamente que ao se ver daquela maneira, Davi iria desistir, mas na verdade ele simplesmente disse: não estou acostumada a andar com isso porque nunca pratiquei. E mesmo assim não desistiu, ou seja, foi sem as armas. Acho que uma das coisas que a postura do rei Davi está nos ensinando aqui é: seja você mesmo. Ou seja, não tente imitar ninguém. Ou seja, seja você. Deus te criou exatamente como você é. Aceite-se como você é. Não tente vestir a roupa de outra pessoa. Ou seja, não combina com você. Não imite outra pessoa. Você não é essa pessoa. Simplesmente o que nós realmente precisamos entender e que gera aquela segurança é que quem está conosco é muito mais forte do que aquele que está com os outros. A funda era suficiente para ele, assim como Deus o ungiu através de Samuel. E ele veio com a funda, era o que ele tinha. Deus, ele disse: isso é o que você tem que fazer. E não precisava de mais nada, apesar de não parecer, mas realmente não faltava nada, só a funda e a coragem. Acreditar? Em Deus. Bom, Olha, podemos ficar aqui horas e horas e horas tentando entrar muito mais a fundo, porque aqui é como se a Bíblia estivesse, sei lá, em 3D, como se aqui a Bíblia falasse, né? A Bíblia fala no deserto, a palavra fala, isso é o que diz a linguagem hebraica. Como eu disse, nós vamos continuar explorando este lugar, vamos entrar no vale, vamos para o outro lado para tentar ver o que os filisteus viam, como eles viam os israelitas deste lado. Então temos muito para explorar aqui neste lugar, este vale é incrível. Vamos chegar ao riacho, vamos procurar algumas pedras, aliás, eu vou levar algumas pedras daqui, vou deixá-las em casa. Olhem, eu poderia mandar para vocês algumas pedras daqui, do exato local do Vale de Ela, para que vocês tenham aí na casa de vocês. Mas acho que eu teria que mandar milhares e milhares de pedras. Não sei se vão me deixar, mas aí vamos fazer esse presente para vocês. Em algum momento vou levar algumas pedras. E sabem de uma coisa? Vamos fazer algo com vocês, vamos preparar algo para vocês. Não vamos sortear, porque nós não acreditamos em sorteios, mas vamos ver como vamos presentear vocês. E vamos ver o que fazemos para que você também tenha aí uma pedra daqui, como as que juntou o rei Davi. Família, muito obrigado, de verdade. Agora sim estamos nos despedindo, que vocês fiquem bem. Tudo de bom. Se este vídeo foi uma bênção, compartilhem, mas o mais importante, não percam o próximo encontro que vamos ter, que será por a parte 2 do Vale de Enfrentamento de Davi e Golias. Lembrem-se, hoje acabamos de ver pela ótica dos israelitas e de Davi. Vamos ver agora pela ótica de Golias. E vamos terminar no Vale de Elá, o local do enfrentamento. Bênçãos. bênçãos a todos. Tchau, tchau. Como sempre dizemos, shalom, brajot, brajot, tchau, tchau, família, shalom, shalom.